Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Esse texto que nós lemos narra uma das travessias que Jesus fez com os discípulos pelo mar da Galileia. E eu quero então chamar a sua atenção para percebermos como o contexto dessa narrativa, dessa travessia de Jesus com os discípulos, é um contexto de adversidade. Todos nós sabemos o que é a adversidade, que chamamos muitas vezes de lutas, tribulações, tempestades, adversidades. O contexto aqui é um contexto de muita adversidade. Preste atenção, porque desde o capítulo 3, e ali nos versículos 9 e 10, mostra que Jesus, ele está caminhando e está ministrando a uma grande multidão, enquanto essa multidão está espremendo Jesus. Tente imaginar a cena, né? De Jesus falando, e todo aquele povo querendo se aproximar de Jesus. Se você tivesse esse privilégio de estar lá, você faria questão de chegar pertinho de Jesus ou não? Eu tenho certeza que a gente ia estar, ali, chegando perto. Jesus então, ali, com aquela multidão, tanto que o texto diz que ele vai ministrar de cima de um barco, para que pudesse até poder falar com a multidão, enquanto ela espremia. Ao mesmo tempo que essa multidão, que cercava Jesus o espremia, ela também servia, de certa maneira, de proteção para Jesus. A proteção do quê? Porque desde lá do capítulo 2 de Marcos, mas no capítulo 3 também vai dizer isso, versículos 6 e 22, que os líderes religiosos sentiam cada vez mais ódio de Jesus. Então Jesus, espremido por uma multidão, tem que subir num barco para ter certa condição de conversar com as pessoas. E esta multidão, por um lado, também protegia Jesus de pessoas que já estavam cada vez mais odiando a sua vida e maquinando a sua morte. Toma-se a decisão de atravessar o mar da Galileia. Do lado de cá, a terra dos judeus, a região da Galileia. Do lado de lá, não era território judeu mais. Do outro lado do mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberíades, era terra de pagãos. Os judeus tinham essa concepção que aquele lugar era um lugar impuro. A terra dos pagãos era um lugar impuro, era morada de demônios, era onde as hostes do mal estavam soltas. Ir para esta terra dos pagãos era como você enfrentar o inimigo no seu próprio território. A travessia do mar não era para ir para um lugar de sossego, um lugar paradisíaco, para descanso, para um recreio. A decisão de atravessar o mar é a decisão de ir para um lugar de adversidades, um lugar onde os demônios estavam ali agindo fortemente na vida das pessoas. Era ir para território inimigo. Você sai daqui num contexto de adversidade e vai para lá onde o contexto também é de adversidade. Veja que Jesus não está fugindo de problemas, que Jesus não está se escondendo das adversidades, Ele está bem ciente delas. E Ele está levando os seus discípulos juntos, mantendo eles juntos,
Ora, irmãos e irmãs, será que não é já com o propósito de mostrar para eles como é a vida daquele que teme a Deus e que entende que precisa viver pela fé? Lutas, adversidades. E não só aqui está a adversidade, nem só lá está a adversidade, na travessia está a adversidade. Na caminhada, na jornada. Enquanto você vai daqui para lá, ela está também. Por isso você tem que ter fé aqui, tem que ter fé lá, e tem que ter fé enquanto você está indo daqui para lá. Você tem que ter fé na sua casa e fé no seu trabalho, não é isso? E você tem que ir para lá com fé, e tem que voltar com fé, e tem que atravessar e caminhar dia após dia com fé, porque também nessa caminhada e travessia, o contexto é de adversidade. O texto fala da tempestade. Imagine um barco relativamente pequeno para os padrões de hoje, né? Se a gente pensar em barcos pesqueiros, hoje são barcos grandes, mas um barco no meio de uma tempestade. E o texto fala de tempestade bem forte, até a travessia era uma experiência de adversidade. Nós não sabemos até que ponto isso influenciou os discípulos ou não, mas alguns estudiosos levantam uma seguinte questão: para a mente supersticiosa de algumas pessoas, o mar da Galileia era morada de demônios, e tempestades, na superstição deles, representava estas forças das trevas que queriam tragar, engolir as pessoas. Então eles viam as tempestades como forças místicas ou míticas que de alguma maneira queriam também destruir vidas humanas. Sabemos até que ponto isso também contribuiu, mas o fato é que a experiência dos discípulos naquele momento foi de enfrentar tanto o perigo físico, e se pensaram supersticiosamente aquele perigo espiritual, porque estavam atravessando ali o que considerava a morada do mal, e estavam caminhando para território inimigo. Então, irmãos e irmãs, é nesse contexto de adversidade, de tensão, batalhas e desafios, que Jesus e os discípulos atravessam o mar da Galileia. E qual foi a reação deles? Aqui é importante a gente perceber, para a gente aprender do contexto. Como eles reagiram nesse contexto de adversidades? Que todos nós passamos por lutas, provações, adversidades, isso é um fato. Todos nós temos uma experiência igual, mas como é a reação de cada um de nós? Como é que nós lidamos com isso? E o texto então, irmãos e irmãs, mostra que a reação dos discípulos foi de medo e covardia. Medo é um sentimento. Não necessariamente eles deveriam ter sentido medo, mas a gente até entende. Podemos dizer que era algo até esperado que houvesse medo. Esse sentimento do medo. Ele poderia não ter existido, porque em Jesus nós não vimos medo, não é isso?
que diante de toda aquela adversidade, Jesus dormia tranquilamente. Mas não é incomum, queridos, não é antinatural, não é nada surpreendente, e até mesmo digno de reprimenda, sentir medo nestas horas, porque Jesus não repreende os discípulos por terem sentido medo, mas por serem covardes. É claro que existe uma relação entre medo e covardia, mas não necessariamente existe covardia todas as vezes que existe medo, porque o medo é um sentimento, mas a covardia é uma atitude, tem a ver com a nossa vontade, com a nossa postura, com a maneira como nós lidamos com a coisa. E aqui houve então a repreensão de Jesus. E é interessante, irmãos, irmãs, que aqueles homens que estavam com Jesus já haviam visto Jesus realizar tantos milagres, agir com poder sobre tantos males. Homens que conheciam a lei, homens que eram religiosos, mas que naquele momento parece ter se esquecido disso. O que aconteceu é que, colocados à prova, aqueles discípulos mostraram-se incapazes de, na prática, mostrar o que já haviam aprendido sobre a fé. Foram fracos no exercício da fé. Por quê? Porque cederam ao medo. E aí vem a repreensão de Jesus, então no versículo 40, por que sois assim tímidos? Essa palavra é traduzida inclusive em outras traduções por covarde, e ela aparece em outras partes da Bíblia também como covarde. Por que vocês são assim covardes? Tua timidez aqui não é timidez daquela pessoa que tem a personalidade, mais quieta, que fica com vergonha de falar em público, de levantar a mão para se manifestar. Não é dessa timidez. A timidez aqui é de fragilidade, e fragilidade na fé, porque Jesus vai dizer: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus está chamando eles de homens ímpios, homens ateus, homens descrentes. Não, Jesus está dizendo porque fracassaram nesse momento em praticar a fé, porque foram vencidos pelo medo. Diante do medo, se nos mostramos frágeis e fracos na fé, vem a covardia. Mas pela fé, havendo a prática da fé, então, irmãos e irmãs, o que temos, o que existe é a coragem. Coragem, no sentido do texto aqui, é um fruto da fé. É um fruto da fé. A coragem não significa ausência de medo, mas uma postura, uma atitude de força, ânimo, firmeza, resolução no momento mais desfavorável. Como disse Paulo, nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder, amor, moderação. A palavra poder ali tem um sentido de algo que produz força e movimento. Corajoso então é aquele que vai,
enfrenta, firme, permanece firme, apesar do contexto de adversidade. Irmãos e irmãs, a nossa experiência também é de adversidade. E diante das adversidades, algumas, elas têm as características de serem graves, intensas, e de fato despertam ao medo, né? Quem não teme diante de uma doença, quem não teme diante de um possível desemprego e falta de provisão do lar, quem não teme diante de um conflito familiar que pode levar a rupturas? Quem não teme a violência desse mundo, quem não tem medo disso, como isso não nos afeta? Mas irmãos e irmãs, pela fé, caminhamos corajosamente. Veja que então esta coragem não é uma coragem que tem a ver com uma virtude exclusivamente humana. Essa coragem é aquela que é fruto da fé. Ela só existe porque nós cremos e porque exercemos a fé. É por isso que ela existe. Então ela é uma dádiva de Deus, é uma graça que Deus nos dá, e que nestes momentos mais difíceis nós precisamos colocar em ação. Nós não recebemos espírito de covardia, nós recebemos espírito de poder, amor e moderação. Para que Deus tem nos dado estas coisas, se não é para colocá-las em prática? Nós colocamos o poder, esse poder que Deus nos dá, um poder que não é nosso, é um poder de Deus, para nos fortalecer e nos manter firmes. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o poder que Paulo encontrou para lidar com as coisas, encontrar forças. Nós recebemos amor, porque nós vivemos num mundo, queridos irmãos e irmãs, de muito conflito, de grande dificuldade de se relacionar com pessoas. Saiba que todos nós somos pessoas sim difíceis de lidar. Sabe por quê? Porque nós não acertamos sempre, porque nós não fazemos tudo corretamente sempre, porque nós erramos nas atitudes e nas palavras, e sempre que nós erramos, isso traz algum momento que causa mais choque nas relações. Como é que nós podemos conviver bem com pessoas tão imperfeitas e falhas? Como é que nós podemos viver em família, debaixo do mesmo teto, todo dia, toda semana, todo ano? Que força nos capacita a isso, senão o amor, queridos irmãos? Que força que nos mantém aqui juntos? A gente começar a falar os defeitos que a gente vê nos outros. Temos sim como falar. Olha, vamos falar que os defeitos da irmã tal, ou do irmão tal. Alguma anormalidade nisso? Não. Mas então por que nós nos juntamos, nos unimos, nos confraternizamos, cooperamos uns com os outros? Que força é essa? É a força do amor que Deus nos deu. E a moderação, irmãos e irmãs, é a força de Deus para lidar conosco mesmos. Moderação é a capacidade de não permitir que a sua carne vá para os extremos, que a sua carne siga os seus instintos, os seus desejos mais intensos de pecado, cobiça, corrupção.
é porque eu tenho essa força da moderação que vem de Deus, que eu posso ser honesto, fiel, solidário, e se dar às pessoas como alguém que respeita e pode ser respeitado. Essa moderação que falta numa nossa sociedade. Quantos abusos diariamente acontecem na nossa sociedade? Uma sociedade que não sabe comer porque abusa na comida, uma sociedade que não sabe beber porque abusa na bebida, uma sociedade que não sabe se relacionar porque abusa nos relacionamentos, uma sociedade que não sabe ter dinheiro na mão porque abusa do dinheiro, uma sociedade que não pode ter poder porque abusa do poder. É uma sociedade sem moderação, porque falta a graça de Deus, falta isso que nós recebemos do Senhor. Então Deus tem nos dado estas coisas, irmãos e irmãs, e com a graça de Deus podemos exercer e devemos de exercer essa fé e sermos corajosos diante das adversidades do dia a dia. Por isso, irmãos e irmãs, pela fé enfrentamos as provações com coragem. Para os covardes, Jesus dormindo trouxe dúvidas sobre o seu cuidado com os discípulos. Nós estamos aqui para afundar ele dormindo? Será que ele está se importando com a gente? Os corajosos, pela fé, creem no cuidado constante de Deus. Salmo 121, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, glória a Deus, aleluia, por esse texto que mostra o cuidado constante de Deus para conosco. Para os covardes, Jesus dormindo gera dúvidas sobre o valor que suas vidas têm para Ele. Os corajosos, pela fé, sabem que ninguém neste mundo ama e valoriza seus filhos mais do que Deus. Salmo 27, porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Para os covardes, a tempestade traz medo, pois ignoram o poder de Jesus. Os corajosos, pela fé, creem em milagres e nos Deus dos impossíveis. Conforme Efésios 3:20, que nós já lemos: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Para os covardes, a tempestade traz desespero. Essa é a reação que a gente vê nos discípulos. Desespero. Você sabe que a palavra desespero significa sem esperança. Sem esperança. Alguém que não tem esperança. Você já experimentou o desespero? Já passou por um dia, uma hora de desespero? Já passou uma noite acordada de desespero? Tenho certeza que foi marcante e deve ter sido o dia, o momento, a hora mais horrível, triste da sua vida.
Imagine o que é viver dia após dia sem esperança. Milhares de pessoas estão vivendo isso. Verdadeira esperança. Ninguém vive sem esperança. E quando não se tem a verdadeira esperança, o que se faz? Tem que se arranjar uma que parece ser esperança, que dá uma ideia de esperança. Então a nossa sociedade, ela está oferecendo uma quantidade enorme de esperanças. O status, o poder, a riqueza. E muita gente quer viver dia após dia, quer se considerar feliz, realizado, satisfeita, apegando-se a esperanças que o dia que ela afundar, afundam junto. É como você estar num barco no meio do mar, com um furo enorme, o barco afundando, e você se agarrar ao barco para não afundar. Acontece que os dois vão afundar junto, porque vai chegar uma hora que aquele barco vai encher e ele vai afundar, e você vai afundar junto. Você só vai conseguir ficar na superfície enquanto a água ainda não tomar todo aquele barco de água. Mas a verdadeira esperança, irmãos e irmãs, é coisa de corajosos, porque os corajosos nunca perdem a esperança, porque pela fé, os corajosos sabem que podem buscar o socorro de Jesus. Apesar da reprimenda de Jesus, porque vocês são assim covardes, não tendes fé? Apesar da reprimenda de Jesus, irmãos, nós temos que ver algo positivo nos discípulos. Eles buscaram socorro em Jesus e fizeram a coisa certa. Eles não pensaram assim, deixa Jesus dormindo aí, vamos pular, já que vai afundar, vamos pular e já morrer nesse mar mesmo, vamos se entregar, né? Não fizeram isso. Eu não quero morrer afogado, então vamos já se matar um ou outro aqui, porque é melhor a gente morrer aqui, né, em cima do barco, porque ele vai afundar mesmo, do que a gente morrer afogado. Não, irmãos. Apesar do medo despertar a timidez, a covardia, eles fizeram algo que nos ensina, buscar o socorro, a ajuda de Jesus. Jesus, acorda aí, olha, acorda, porque nós... Acorda, Jesus. E é isso que nós temos que fazer, é isso que os corajosos fazem. O corajoso não é aquele herói que nada teme, que tudo pode, e que se acha capaz de enfrentar qualquer coisa. Os corajosos são aqueles que, ainda que sintam medo, não cedem ao medo, permanecem firmes, confiando de que vão buscar o socorro de Deus, e Deus vai ministrar esse socorro aos seus corações. Eu quero aqui terminar, irmãos e irmãs, chamar a sua atenção para o versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Olha que interessante. O medo foi substituído pelo temor. Há uma diferença. O medo foi provocado pela adversidade, pelo poder da tempestade, pelo poder do mal. O temor foi despertado pela obra de Jesus, pela intervenção de Jesus, pela ministração de Jesus em trazer bonança e paz. Se cedermos ao medo, nós viveremos a covardia. Mas se exercermos a fé, mesmo que haja um sentimento de medo, a atitude será de coragem. E os corajosos não sentem o medo, mas o temor diante da sua fé nesse grande e maravilhoso poder de Deus que vai se manifestar e agir sobre a sua vida. Por isso, irmãos e irmãs, nós entendemos o apóstolo Paulo quando ele diz assim, lá em 2 Coríntios 12: quando sou fraco, então é que sou forte. Na minha fraqueza, busquei a Deus, criei no seu poder, vi que é maior o poder de Deus do que o poder do mal e do pecado, e isto me torna forte. Isso me torna forte. Como se Paulo dissesse: eu sou forte, porque o temor que tenho de Deus, por sua onipotência, é maior que o medo que eu tenho das adversidades, ante o mal que pode me infligir. Por isso, irmãos e irmãs, que diante das adversidades, permaneça firme na fé, exerça a fé. Diante do medo, não ceda, mas tema, permaneça firme na sua esperança de que esse poder maravilhoso de Deus vai agir sobre a sua vida, sobre a situação, e Deus vai trazer paz e bonança sobre a sua vida.